De quarto país mais rico do mundo ao mais miserável da América Latina. Nem o fato de ter a maior reserva de petróleo do mundo salvou a Venezuela do caos. Uma das ditaduras mais cruéis do planeta. Quem não segue as regras na Coreia do Norte paga com a vida. Temos relatos absurdos de pessoas em campos de concentração. Oi gente, eu sou o Alfred, faço parte da nave da DSEC Labs. Esse é mais um episódio da nossa série Rumo à Liberdade, em parceria com a SAFEL Brasil. E hoje eu vou falar sobre um dos livros mais importantes da economia moderna. Um livro que tenta responder uma pergunta que a humanidade faz há séculos. Por que alguns países são ricos e outros continuam pobres? Será que é porque tem mais recursos naturais, mais petróleo, mais ouro? Ou até mesmo um povo mais inteligente? Talvez exista outra explicação. E é exatamente isso que esse livro tenta responder. A obra foi escrita por dois economistas muito respeitados. O primeiro é Daron Acemoglu, um professor do MIT, considerado um dos economistas mais influentes do mundo. O segundo é James Hobson, cientista político da Universidade de Chicago e especialista em desenvolvimento econômico. Juntos, eles passaram anos analisando a história de dezenas de países e chegaram a uma conclusão que à primeira vista parece simples. O que define a riqueza de uma nação não é só a geografia, não é a cultura e nem a quantidade de recursos naturais. O que define o destino de um país são as suas instituições. Mas o que são instituições? Não é só o governo. São as regras do jogo, a lei, a justiça, o direito à propriedade, a forma como o poder é exercido, as regras que dizem quem pode e quem não pode empreender, quem pode investir, inovar, quem fica com o fruto do próprio trabalho. Os autores dividem essas instituições em dois tipos, as inclusivas e as extrativas. As inclusivas dão oportunidades e protegem a propriedade privada. Permite que qualquer pessoa possa abrir uma empresa, investir, criar, concorrer. Elas não garantem que todo mundo fique rico, mas garantem que todos tenham a chance de tentar. Já as instituições extrativas funcionam ao contrário. Elas existem para concentrar o poder, para extrair a riqueza da população e beneficiar pequenos grupos. Nesse modelo, as regras são feitas para manter quem já está no poder, e não para gerar prosperidade. Os autores dão um exemplo famoso, a cidade de Nogales. Ela é dividida por uma fronteira. Um lado fica nos Estados Unidos e o outro no México. As duas partes têm o mesmo clima, têm o mesmo solo, a mesma altitude e até muitas famílias que possuem a mesma origem. Mas a qualidade de vida é completamente diferente. Por quê? Segundo o livro, a resposta está nas instituições. Um lado possui regras diferentes, incentivos diferentes, segurança jurídica diferente e isso muda completamente o resultado. Outro exemplo é a Coreia. Até o fim da Segunda Guerra Mundial era um único país. O mesmo povo, a mesma língua, a mesma cultura. Já hoje, existem duas Coreias diferentes. Uma é uma das maiores economias do mundo e a outra enfrenta escassez, controle estatal e baixa produtividade. O que mudou? Segundo Acemoglu e Hobson, as instituições. O livro também mostra que países ricos podem entrar em declínio e países pobres podem sim enriquecer. Não existe um destino definitivo. Quando as regras do jogo mudam, o resultado muda junto. E existe um conceito muito interessante. Os autores explicam que as elites que controlam as instituições muitas vezes têm medo da inovação. E por quê? Bom, é simples, porque a inovação muda o jogo. Ela cria novos concorrentes, novas empresas, novas formas de produzir riqueza. E isso, é claro, ameaça quem já está no topo. Por isso, em muitos momentos da história, tecnologias foram atrasadas ou até proibidas. Não porque eram ruins, mas porque mudariam a distribuição do poder. E é aqui que fica uma reflexão muito interessante. Se o dinheiro é uma das instituições mais importantes de uma sociedade, quem deve controlá-lo? Um único governo, um banco central ou uma rede descentralizada, onde as regras são públicas e iguais para todos? Essa resposta o livro não dá, mas ele te oferece ferramentas para pensar sobre isso. Bitcoin, por exemplo, surgiu como uma proposta diferente. Ninguém pode mudar a sua emissão por vontade própria. As regras são conhecidas por todos desde o primeiro dia. É uma tentativa de tornar o próprio dinheiro uma instituição menos dependente de decisões centralizadas. Isso não significa que o Bitcoin resolva todos os problemas de um país. Um país continua precisando de boas leis, justiça eficiente, liberdade econômica, segurança jurídica e, claro, instituições que funcionem. Mas ele levanta uma pergunta interessante. Se as instituições importam tanto, por que o dinheiro deveria ser diferente? No final, é um livro sobre incentivos, sobre regras, sobre como decisões institucionais podem mudar o destino
destino de milhões de pessoas. Países não enriquecem por acaso. Eles enriquecem quando as regras incentivam as pessoas a criar, investir, produzir. E a pergunta que fica é a seguinte: se as boas instituições são tão importantes para uma sociedade, será que o dinheiro também não deveria seguir esse mesmo princípio? E você, o que acha de tudo isso? As instituições realmente fazem a diferença em um país? Você conhece outro exemplo, além desses que citamos acima? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que eu quero ler. E claro, participe também das nossas comunidades no WhatsApp e Telegram. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!